Hoje nós estamos aqui com o nosso culto de ceia. É um momento especial, para mim é um momento muito especial. E eu vou orientar como nós vamos fazer, mas antes eu quero trazer então uma reflexão para os irmãos nessa manhã, e nós vamos ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 em diante, até o verso 34. São as instruções que o apóstolo Paulo dá para a ceia do Senhor, como a ceia do Senhor devia ser celebrada na igreja de Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. E aí nós vamos orientar como vamos proceder na ceia do Senhor hoje. Desde março de 2020 nós não tomávamos a ceia juntos aqui. Vamos dar uma salva de palmas de gratidão ao nosso Deus, porque poderia ser nós que não estivéssemos aqui hoje. Muitas pessoas não podem estar, e porque muitas pessoas partiram e descansaram no Senhor, não podem estar nas suas igrejas. Poderia ser nós, mas aprove a Deus nos dar a dádiva, graciosamente a dádiva da vida. Por isso hoje a nossa ceia aqui é uma ceia de gratidão, uma ceia de gratidão na presença de Deus. E eu queria ler com vocês então essas instruções do apóstolo Paulo, onde ele diz assim para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 17: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Veja que a igreja pode se reunir para pior. Que coisa impressionante. Nem todo tipo de reunião é boa. Tem reunião que não abençoa. E a igreja de Corinto aqui estava se reunindo para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Verso 20: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, olha que coisa impressionante, irmãos, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém, queridos irmãos? Amém? Culto de ceia é um momento especial. E na ceia nós celebramos o amor de Deus. No culto de ceia nós lembramos, é uma ordenança. Nós não, como batistas, não cremos que seja um sacramento, para nós é uma ordenança, e é um culto memorial, é para lembrarmos do que nas nossas vidas nós celebramos o amor de Deus, nós celebramos o evangelho da graça de Deus, aqui nesse momento de ceia. É uma celebração do ágape, o amor de Deus. No Novo Testamento, a palavra usada no Novo Testamento é ágape. Ágape, o que é o ágape? O ágape é o amor sacrificial. Lembre-se disso, ágape é o amor sacrificial. Diz aqui o texto que nós lemos, quando Paulo está orientando aqui, que na ceia nós anunciamos e nós celebramos o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, até que Ele venha. Nós nos lembramos do sangue derramado e do corpo que foi crucificado por nós. O sacrifício, o amor sacrificial de Deus, o ágape, o evangelho da graça, é isto que nós celebramos na ceia do Senhor. E é muito interessante que, na época do Novo Testamento, eles chamavam a ceia do Senhor justamente de festa do ágape. Era assim que eles chamavam a ceia do Senhor, esse momento. E no Novo Testamento é diferente de nós hoje, porque hoje nós temos aqui, né, aqui um potinho com suco pequenininho, né, um copinho aqui com o suco, um pedacinho pequeno de pão, mas no Novo Testamento era uma ceia, era a ceia do Senhor, ou seja, era uma refeição, era uma festa. E o que acontecia, e acontecia aqui, e Paulo aqui fala com a igreja de Corinto, o exemplo, por exemplo, uma igreja como a de Corinto, a igreja, ela se reunia em casas no Novo Testamento, nas casas de irmãos, casas que estavam espalhadas pela cidade, na freguesia do Ó, no bairro do Limão, na Brasilândia, eram casas, várias casas. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele cita algumas casas, ele fala da casa de Cloé, ele fala da casa de Estéfanas, onde a igreja se reunia em Corinto, ele fala da casa do capítulo 1, aqui, deixa eu lembrar, que eu esqueci, ele fala da casa de Sóstenes. São casas, e muitas casas haviam onde os cristãos se reuniam. Aí o que acontecia? A gente não sabe com que frequência, mas essas casas, com bastante frequência e regularmente, eles se reuniam num só lugar. Eles combinavam um dia, uma data, um horário. E essas casas então se reuniam num só lugar para celebrar o quê? A ceia, que era uma grande refeição, que eles chamavam de ágape. O apóstolo Paulo diz isso aqui no texto que nós lemos no verso 20, 1 Coríntios 11, 20, ele diz assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, essas várias casas se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, vocês estão comendo outra coisa, porque a igreja de Corinto estava com problemas ali no culto e na celebração. E o Novo Testamento chama isso de ágape. Na carta de Judas, na epístola de Judas, capítulo único, verso 12,
lá está escrito que ele fala sobre as festas de fraternidade. Está escrito lá em Judas, no capítulo 1, verso 12, festas de fraternidade que a igreja praticava. E na língua grega, essa palavra festas de fraternidade é ágapes. Então a igreja praticava as suas festas do ágape e celebravam a ceia do Senhor, e assim eles faziam. Celebravam o amor de Deus, o ágape, o amor sacrificial. Que a nova aliança, Deus fez um pacto com a gente. Deus fez uma aliança conosco. Deus fez um compromisso conosco. E essa nova aliança é no quê? Está baseada no quê? A nova aliança no meu sangue, no meu sacrifício. E é isso que a igreja e os cristãos celebravam. Só que é muito interessante que o Novo Testamento coloca que essa graça de Deus, esse amor de Deus, irmãos, que a igreja celebrava, não era motivo só de celebração, mas também o amor de Deus, a graça de Deus, era motivo também de muitos conflitos na igreja do Novo Testamento. Esse ágape que nós celebramos, o Novo Testamento diz que esse ágape também colocava a igreja de um modo natural, e era inevitável, de um modo inevitável, e de uma maneira real, colocava a igreja diante de conflitos. Porque se a aliança, o pacto de Deus comigo está baseado no sangue de Jesus, não no que eu faço, não no que eu deixo de fazer, não na minha justiça própria. O pacto de Deus comigo está baseado em Jesus, em Cristo, não em mim. É a nova aliança no meu sangue. Se está baseado no sangue de Cristo, na misericórdia, na bondade de Jesus, não é a minha bondade, é a bondade de Jesus. Não é a minha justiça, é a justiça de Jesus. Não é a minha perfeição, é a perfeição de Jesus. Aí qual é o conflito que vem então desse ágape e desse evangelho da graça? Então, pastor, a gente pode fazer o que a gente quer? A gente pode viver do jeito que a gente quiser viver? Se a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e o pacto de Deus com a gente, a aliança, o casamento de Deus comigo está baseado em Cristo e totalmente em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser? Posso sair por aí vivendo do jeito que assim eu mesmo desejar? É o conflito entre a lei e a graça e a lei. Mas o ágape de Deus, quando a gente celebra, a gente não só celebra, mas ele traz para a gente de um modo inevitável essas questões, e que são difíceis. Você acha difícil essa questão? Eu acho difícil. Como é que a gente vive a partir do ágape? Como é que a gente vive? Qual é o lugar, qual é o papel da lei na nossa vida? Qual é o papel dos mandamentos na nossa vida? Já que eu não sou salvo pelo cumprimento, pela obediência à lei, não é a minha obediência à lei que me salva, mas é a obediência de Jesus à lei, porque Jesus foi perfeito, é que me salva. Quer dizer, então eu posso desobedecer à lei? E a igreja do Novo Testamento celebrava o ágape, mas ela tinha conflitos com esse amor e com esse evangelho da graça de Deus. O conflito com a liberdade que Jesus traz para nós. Jesus nos libertou da escravidão da lei, e Jesus nos libertou da obediência à lei como caminho de salvação. E essa liberdade que Jesus nos traz agora nos coloca diante de conflitos. Os conflitos da liberdade em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, nós vemos esses conflitos acontecendo. E o Novo Testamento diz para nós, irmãos, que
A igreja, nesse conflito, a igreja pode cair em um de dois extremos. Nesse conflito com o ágape, a salvação pela graça e a nossa liberdade agora em Cristo Jesus, a igreja pode cair em um de dois extremos. Nós, como cristãos, temos que evitar dois extremos. E esses extremos são representados no Novo Testamento por duas igrejas. A igreja dos Gálatas, de um lado, é um extremo, e a igreja de Corinto, no outro lado, é um outro extremo. A igreja dos Gálatas, para lidar com esse conflito da graça, salvação pela graça, porque eles foram salvos pela graça, somente pela graça, pelo amor de Deus, pelo ágape. E aí eles agora, para lidar com esse conflito, mas aí a gente pode viver do jeito que a gente quiser, e eles estavam caindo agora no legalismo. A igreja dos Gálatas estava lidando com esse conflito, indo por um extremo de se submeter de novo ao legalismo religioso. Eram pessoas sinceras, e eles tinham um medo. Qual o medo deles? O medo deles era de cair na libertinagem, quer dizer, se for só a graça, pode ser que a gente caia na libertinagem. Então, para não cair na libertinagem, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a se submeter de novo a um jugo de escravidão, escravidão religiosa, e começaram a cair no legalismo. Então, para não cair na libertinagem, foram para o extremo do legalismo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Pastor e teólogo Warren Wiersbe, ele diz que Gálatas 5:1, que eu vou ler aqui, não precisa nem colocar, mas eu vou ler aqui, Gálatas 5:1, é o texto-chave da carta aos Gálatas, é o resumo. E o que diz lá? O apóstolo Paulo diz assim para a igreja dos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E jugo de escravidão aqui não é escravidão do pecado. Algumas vezes o Novo Testamento fala sobre a escravidão do pecado, mas aqui não é escravidão do pecado, aqui é escravidão do legalismo religioso, de submissão que eles estavam fazendo a regras, a proibições, a costumes e a cerimoniais judaicos que derivavam da lei de Moisés. Então eles estavam ali observando circuncisão, dietas, datas, festas e cerimoniais, tudo para não cair aonde? Na libertinagem. O medo da libertinagem fez eles caírem no legalismo. Jesus nos alerta sobre isso no Evangelho, e Jesus fala sobre isso no Evangelho. E tem aquele convite, o famoso convite de Jesus, quando Jesus diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e vocês acharão descanso para as suas almas. Esse famoso convite de Jesus. O que é interessante aqui é que nós temos dois convites de Jesus aqui nesse texto. Jesus, são dois convites. O primeiro convite é: vinde a mim. O segundo convite é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que esse texto nos ensina, irmãos? É que muita gente pode vir para Jesus, eles vêm para Jesus, mas eles vêm para Jesus e continuam carregando o jugo dos fariseus, porque são dois convites e nós temos que aceitar esses dois convites de Jesus. Mas há um risco na igreja, da igreja vir para Jesus, mas com medo de cair na libertinagem, numa vida desregrada, na bagunça. A igreja acaba então indo para o legalismo, e aí a igreja aceita o convite de vem para Jesus, só que está em Jesus, mas continua carregando o jugo, não aceitou o segundo convite, que é pegar o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave, e o fardo de Jesus é leve. Aí está em Jesus, mas está lá com aquele peso. Por isso que tem muito cristão que não tem descanso para a sua alma, não encontra alívio.
porque só obedeceu o primeiro convite, mas não aceitou o segundo, que é tirar o jugo da religião, o jugo do farisaísmo, de muitas regras, proibições, não sei o quê, cerimoniais, né, instruções, obrigações e tudo mais, para a gente agradar a Deus e toda aquela coisa, tirar tudo isso fora e ficar com o jugo de Cristo, que é suave, o fardo é leve. Então esse é um extremo, a igreja da Galácia. Mas tem um outro extremo, que é a igreja de Corinto. Qual é o extremo da igreja de Corinto para esse conflito entre lei e graça e da liberdade? Qual é? A igreja de Corinto caiu na libertinagem. A igreja de Corinto caiu na bagunça. Se tem uma palavra que possa definir uma característica importante da igreja de Corinto, sabe qual é? É a palavra desordem. O Espírito Santo no Novo Testamento usa a palavra desordem para falar dessa igreja, porque no final do capítulo 14, do capítulo 11 até o 14, aqui de Corinto, onde está o texto da ceia, o apóstolo Paulo, ele está falando da igreja reunida, é quando vocês se reúnem, e quando a igreja estava reunida, estava uma bagunça, irmãos. Estava uma confusão, era partido, era um monte de coisa. E aí Paulo ele começa a instruir a igreja sobre como a igreja deve se reunir, deve cultuar. E aí no final, a palavra final de Paulo, de instrução, sabe qual é? Que tudo seja feito com decência e ordem. Por quê? Porque a igreja de Corinto, a palavra-chave era desordem, era bagunça e era indecência. Por quê? Porque eles são salvos pela graça. E salvos pela graça, nós não podemos nos submeter agora a jugo de escravidão, certo? Aquele jugo de escravidão religiosa, das regras religiosas, dos costumes. Ah, beleza, ok. Só que daí a igreja de Corinto caiu num outro extremo, faltava regra para a igreja. Faltava instrução para a igreja. Faltava obediência. E aí eles vão para esse outro extremo, diz aqui o apóstolo Paulo, havia escassez de regras. Enquanto na igreja dos Gálatas havia muita regra, na igreja dos Coríntios não havia regra nenhuma. Cada um fazia o que achava melhor, e era aquela confusão. E aí o sujeito, no meio do culto, ele levantava, falava em línguas, o outro profetizava, e ninguém se entendia, e tinha partidarismo, e tinha muita imoralidade. E assim a igreja estava vivendo. E aí o apóstolo Paulo vai corrigindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui hoje, é ceia, e nós estamos aqui hoje para celebrar o ágape. E nós, como cristãos, eu e você, de modo inevitável na nossa vida, vamos lidar com esses conflitos, eu e você. Como é que a gente vive a vida agora a partir da graça de Deus? Como é que a gente vive? E tem cristãos que caem nesses extremos. Tem cristão que, para não cair na libertinagem, com medo da libertinagem, a igreja cai no legalismo. E outras igrejas, para não cair no legalismo, acabam indo para onde? Para a libertinagem, por tudo pode, tudo é permitido. E salve-se quem, né, o último lá, salve-se quem Deus quiser que se salve. Né? Todo mundo faz tudo, e uma confusão e uma desordem. Mas aqui, na ceia do Senhor, é um momento, irmãos, é um momento para nós voltarmos para o equilíbrio do Evangelho da Graça. Aqui na igreja de Corinto, nós lemos o texto. O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês se reúnem, igreja, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, porque está uma bagunça aí, e mais. Quando vocês se reúnem, as diversas casas se reúnem num só lugar, vocês não esperam os irmãos para comerem, vocês juntam as panelas. Eles faziam aquela coisa de juntar a panela? Mas assim, juntava a panela só do grupinho, da casa X. E vocês não esperam os irmãos para comer. E tem gente passando fome aí.
Porque na igreja do Novo Testamento tinha muita gente pobre, a igreja tinha muitos escravos. E eles se reuniam, muitos teólogos até dizem assim, que se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, essa reunião regular que eles faziam, e eles celebravam a ceia. Era uma oportunidade para muita gente pobre da igreja também ter uma comida para comer. Era um momento de comer. Muitos, aquele seria talvez a grande refeição para muitos da semana. Aí o apóstolo Paulo diz assim: vocês se reúnem e tem gente que fica parada em pé olhando vocês comerem e vocês não repartem. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Isso aí é rodízio. No máximo a gente pode chamar de rodízio. Gente comendo picanha, bebendo cerveja, e tem gente do lado de fora no vidro olhando. Isso é rodízio. Mas isso não é a igreja. Porque vocês caíram num extremo de que a gente agora é o amor de Deus, então a gente pode fazer o que quiser. E não é a ceia, sabe por quê? Porque na ceia do Senhor, o Senhor Jesus repartiu. Ele deu um cálice e deu o pão para todos. Todos partilharam, todos comeram. E vocês aí não estão fazendo isso. E a ceia do Senhor é um momento especial onde a gente volta para esse equilíbrio, onde a gente encontra esse equilíbrio do Evangelho da Graça, porque na ceia do Senhor, irmãos, nós celebramos a totalidade do Evangelho. Nesse cerimonial aqui, porque aqui nós celebramos o sangue e nós celebramos o corpo. Nós celebramos o sangue, nós bebemos do cálice e nós comemos do pão. É a totalidade do Evangelho. A gente na hora da ceia é um momento que Paulo diz aqui: cada um se examine. Cada um examine a si mesmo. Veja que a palavra fala cada um, todo mundo. Examine a quem? A quem está do lado. Eu sempre digo, né? A gente gosta muito de examinar quem está do lado, né? Nossa, você viu o corte de cabelo? Olha só. Você viu a cor do cabelo do irmão? Olha. A gente gosta de examinar quem está do lado, mas ele fala: examine-se a si mesmo. Você tem que examinar a si. E comer. Não é para examinar, ver que está em pecado e não comer. É para examinar, ver que está em pecado, se arrepender e comer. Porque nós celebramos o quê? O perdão, nós celebramos a graça. É para comer. E a gente entra na presença de Deus e a gente encontra esse equilíbrio do Evangelho, porque aqui é memorial. Eu me examino e aí eu lembro do sangue. Eu lembro do sacrifício, da cruz. Eu lembro de que é no amor sacrificial de Deus, é que a nossa aliança, a minha aliança com Deus agora está alicerçada. Na ceia é um momento onde toda a minha insegurança vai embora, porque eu pertenço a Deus agora, porque eu fui comprado por preço e o preço foi o sangue de Jesus. Eu sou casado com Deus, eu tenho uma aliança com Deus agora e Deus cuida de mim. Na ceia eu encontro essa segurança e eu celebro essa segurança do Evangelho. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu tenho essa dimensão. Só que na ceia eu também lembro, eu como o pão, né? Eu lembro, irmãos, que eu não estou sozinho. Na ceia, a gente come o pão, a gente celebra o sangue, a gente come o corpo. Isso significa que na ceia, eu lembro que eu não estou sozinho, eu lembro que eu sou um membro do corpo, e portanto, eu não posso viver do jeito que eu quero. Eu não posso viver do jeito que me dá na telha. Eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida.
Eu celebro a graça, mas na ceia eu também lembro que eu sou membro do corpo e, portanto, eu tenho responsabilidades. E o que eu faço na minha vida afeta a igreja, afeta o corpo de Cristo, afeta o meu irmão, afeta os outros. Eu não estou sozinho, irmãos. Nós somos parte de um corpo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto aqui: vocês não podem viver do jeito que vocês estão vivendo, uns se embriagam, outros passam fome, isso não é corpo de Cristo e não é ceia do Senhor. Vocês têm que olhar para o lado. Na ceia eu olho para a cruz, e na ceia, quando eu como o pão, eu olho para o lado, e eu lembro que eu sou um membro do corpo de Cristo. E eu tenho responsabilidades. Eu não estou sozinho no mundo. Uma vez uma pessoa me perguntou: se a salvação é pela graça, eu posso viver de acordo com o meu nariz? Posso fazer o que o meu nariz quiser fazer? Eu sou dono do meu nariz. Você é dono do seu nariz, irmão? O nariz que está embaixo da máscara aí? Vou fazer uma pergunta para você. Você é dono do seu nariz ou o seu nariz tem dono? Eu falei para a pessoa assim: você não é dono do seu nariz. Quem está em Cristo Jesus não é dono do seu nariz. Quem está em Cristo Jesus, o nariz foi comprado por preço. E, portanto, eu tenho responsabilidades. Eu não posso cair na libertinagem. Eu não caio no legalismo porque eu celebro o sangue. Eu não caio na libertinagem porque eu celebro o corpo. E esse equilíbrio da graça, a ceia do Senhor nos traz. E por isso que é um momento tão solene. A ceia do Senhor é um culto solene, onde eu me examino e olho o que está desequilibrado em mim, e aí eu não caio no legalismo, numa vida cristã amedrontada, numa vida cristã apavorada. Eu não caio no legalismo porque eu olho para a cruz, eu olho para o sangue e eu digo: está consumado, tudo feito, está perdoado, eu estou livre, eu não preciso ter medo, aleluia. Então eu não caio no legalismo porque eu olho para a cruz, mas eu também não caio na libertinagem porque eu olho para o corpo, eu olho para o lado, e eu começo a viver em amor. E aí eu encerro dizendo essa reflexão, que na ceia a gente celebra esse equilíbrio do evangelho da graça, porque na ceia eu celebro o ágape de Deus por mim, e eu celebro o ágape de Deus através de mim também, uns para com os outros. E aí a gente perdoa, a gente não vive de qualquer jeito, a gente não quer defraudar o próximo, a gente não quer mentir para o próximo, a gente não quer fazer mal para o próximo, porque eu celebro o amor de Deus por mim e celebro o amor de Deus através de mim, porque nós comemos todos juntos de um só corpo. Amém, irmãos? Nem legalismo, nem libertinagem, mas é o equilíbrio do evangelho. No evangelho eu tenho segurança, e no evangelho eu ando em amor. É tudo diferente. E aí nós vivemos uma vida que agrada a Deus, nós fazemos os sacrifícios que precisam ser feitos, e hoje eu quero convidar você para você se examinar. Você se examinar. Examine-se, pois, cada um examine a si mesmo. Tem alguma coisa desequilibrada hoje aí na sua vida, irmão? E que hoje você precisa colocar diante de Deus, nesse momento da ceia. Se examine. Olha para o teu coração. Sabe, irmãos, qual é a tua dificuldade? Tua dificuldade é com o legalismo
ou é com a libertinagem, a falta de regra? Você, jovem, você. Eu, sabe, irmãos, o meu desequilíbrio é muito mais para a falta de regra, é para a libertinagem. Assim, eu já tive ovelha minha que falou assim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas o senhor não é xiita. Eu preciso de um pastor xiita, um pastor tirano, assim, que fala, e você assim, pastor, eu gosto muito do senhor, mas o senhor assim deixa as coisas para a gente decidir, entendeu, pastor? E aí eu preciso de rédea curta, pastor. Eu falei, então vai em paz, irmão, porque o jugo de Cristo aqui vai ser suave. Mas eu concordo com ele. Quando ele falou isso para mim, eu concordo. Eu tenho um problema, que eu sou muito mais da não regra, e eu posso pecar. Eu concordo. Eu concordo que a gente precisa ter regra. Eu concordo que a gente precisa estabelecer. O apóstolo Paulo, aqui em Corinto, ele estabelece regras para a igreja. Quando vocês falarem em línguas, fala 2 ou 3, porque estava uma bagunça, então tem que estabelecer regras. O texto que nós lemos, ele fala assim: o resto eu vou ordenar a vocês, eu vou dar os mandamentos para vocês quando eu for aí, porque tem que ter. Mas eu tenho essa dificuldade. Eu, por exemplo, tenho um perfil de ser codependente. Sabe o que é um codependente? Quem é que sabe, não sabe o que é codependente? Então, sou eu, um codependente. O que é um codependente, irmãos? Codependente é uma pessoa que tem necessidade de agradar os outros. E muitas vezes, nesse desejo de agradar, eu acabo, deixa fazer. É um pecado. E você? O teu desequilíbrio é para que lado? É muito mais para o legalismo? Você é mais xiita ou você é mais chato, né? Como diz o pastor Luiz Saião, né? Tem o crente xiita e tem o crente chato, né? Mas e você? Fecha os teus olhos agora e examina um pouco o teu coração. Enquanto o Bruno vai nos ministrando um louvor, fecha os teus olhos agora. Sabe, irmãos, nós temos que toda hora que lidar com desequilíbrios na nossa vida. E aí a gente olha para Deus, a gente olha para a cruz e confessa o pecado sem medo. A gente olha para o irmão e a gente pede o amor de Deus, o ágape, através da gente. Que Deus e o Espírito Santo de Deus abençoe teu coração. E nesse mais de um ano e meio que a gente não se reunia, que hoje, igreja, seja um momento da gente olhar para a cruz e olhar para o corpo. Segurança da cruz e sacrifícios de amor pelo corpo, com muita gratidão no coração. Eu não sei você, mas eu sou grato a Deus por estar aqui hoje. Eu poderia não estar aqui, mas Deus, na sua graça, me trouxe até aqui. Minha esposa, a Cristina, fez 2 cirurgias, vai ter que fazer talvez uma 3ª, em plena pandemia. Deus foi bom com a gente. O nosso Felipe fez uma cirurgia de mais de 12 horas, em plena pandemia. E ele está bem. Deus foi bom comigo. Deus é bom conosco, irmãos. Nós estamos aqui hoje para reconhecer esse ágape. E nesse ágape a gente está aqui para dizer, olha, isso aí não é
concessão para eu viver de qualquer jeito, pelo contrário, é para eu agapar o meu irmão, o meu próximo, me sacrificar por o meu irmão, me sacrificar pelo meu próximo. E aí a gente olha para o corpo e diz: olha, a gente partilha tudo com todos. Ninguém vai passar fome, eu não quero ver ninguém passando fome, eu quero abraçar. A ceia é esse momento solene, especial, de lembrar, memorial. E vamos hoje celebrar com muita alegria, assim, com muita gratidão no coração. Vou convidar você tem aí o seu cálice, né, o seu kit. Você pode tirar a tampinha. Tem aqui um pedacinho do pão ázimo. Com esse espírito, com esse coração, você pode assim tirar a máscara agora. Tira a máscara, pega o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, era um pão, só tinha um pão. Esse pão, Jesus partiu. Eu e você somos pedaços desse pão, somos membros desse corpo. E tendo dado graças, eu dou graças pela sua vida, irmão. Eu dou graças pelo corpo de Cristo. Tendo dado graças, eu dou graças pela igreja. Jesus o partiu e disse: isto é o meu corpo, isso é o teu próximo, isso é o teu irmão que está do teu lado, isso é o teu amigo, isso é aquele irmão que perdeu esse ano alguém para a Covid, que está chorando. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Comamos todos juntos do pão. Obrigado, Senhor, pela igreja, né? Amém? Obrigado pelo teu corpo. Obrigado porque podemos estar aqui hoje. Pega o cálice. Só abrir assim, aí você segura. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Que coisa linda. Um pacto, irmãos. Quem pode quebrar esse pacto? Se Deus fez um pacto com a gente, quem pode quebrar esse pacto no universo? Me fala. Ninguém pode. E esse pacto, essa aliança, é no meu sangue, diz Jesus, é no meu sangue. Mais precioso do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos beber todos juntos do sangue da graça. Você pode deixar aí, depois nós vamos recolher. Você pode colocar a sua máscara. Essa semana, quando eu preparava
essa reflexão, eu meditava nessas coisas, meu coração cantava, no meu coração, assim, eu fiquei cheio de gratidão a Deus. E aquele hino antigo que diz assim: que segurança eu sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz e as bênçãos da cruz, eu sou por Jesus herdeiro de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Ele me leva à glória dos céus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Com esse espírito de gratidão, a segurança e o amor, queria que você fosse para casa essa semana cheio de segurança, cheio de amor pelos irmãos que precisam do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa paciência, porque somos um corpo. Amém, queridos irmãos? Vamos orar? Vamos orar. E eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Enquanto eles se arrumam, eu vou colocar a máscara e nós vamos orar. Gratidão, ceia de gratidão. Vamos ficar em pé. Se você puder, fique em pé. Se não, fique sentado aí na presença do Senhor. Nós vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, hoje nós relembramos a nossa segurança, relembramos a nossa segurança, Senhor, por causa do sangue. Nós não precisamos ser legalistas, que já está tudo consumado, Senhor, mas nós também lembramos do corpo, que nós não estamos sozinhos, que esse evangelho não é simplesmente individual. E por isso, Senhor, nós temos mandamentos, nós temos regras, são importantes para nos abençoarmos uns aos outros, Pai. E por amor, nós nos sacrificamos, nós contribuímos, nós ajudamos, nós nos importamos, nós oramos, nós aconselhamos, nós auxiliamos, socorremos. Obrigado, Senhor. É por amor, porque já está tudo consumado. E hoje, Senhor, para nós aqui é um marco importante, Senhor, para nós como igreja, que já faz 1 ano e meio, Senhor, que nós não celebrávamos juntos esse momento tão solene e especial. E nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu, porque aprouve ao Senhor, porque na tua graça inexplicável o Senhor nos preservou, o Senhor nos dirigiu, o Senhor nos socorreu, o Senhor nos livrou. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que tudo isso é por causa do teu pacto. Isso nos dá segurança. Que segurança, porque nós somos do teu Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja mais e mais, e que o nosso coração, Senhor, queime com esse evangelho dentro de nós. Incendeia, Senhor, os nossos corações, Pai, com a tua graça. Incendeia o teu povo, consola, Senhor, o teu povo.
Faz milagres, Pai, livramentos no meio da tua igreja. Obrigado, Senhor, obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo e as curas do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos.